E aí, galera? Então, vamos continuar? Nós já estávamos, então, com a fazenda, né, preparada. A gente fez a fertilização. Primeiro a gente comprou a fazenda num terreno bacana. A gente preparou, ou fizemos a construção da fazenda. Depois a gente preparou o solo. A gente sabe que o solo virgem, né, da forma que ele é escavado, ele não está pronto, mas a gente fertilizou, corrigiu o solo e enchemos, né, o viveiro com água, fertilizamos a água e temos então um bloom de microalgas e está na hora agora então de receber as nossas larvas. Nesse caso, então, realmente o viveiro já está pronto, beleza? Nesse caso aqui vamos falar um pouco sobre a estratégia de povoamento, ou seja, qual é a densidade que você vai escolher. Isso é uma coisa que vai muito de cada um e da capacidade que você tem de produzir e a capacidade que você tem de gerir aquela produção, beleza? Quanto mais camarão você colocar no viveiro, maior a produção, certo? Não é bem assim. Bom, vai depender da tua capacidade de suporte daquele tanque, daquele viveiro, daquele tanque, entendeu? Por quê? Na verdade, se você tiver condição de colocar mais ração, você vai conseguir dar o alimento para as larvas. Mas tem que entender que essa quantidade maior de ração também tende a estragar a água. Qual é a tua estratégia para isso? Você vai ter um consumo maior de oxigênio por conta da bactéria. A bactéria vai estar lá degradando a matéria orgânica e roubando parte do oxigênio que é para o teu camarão. Então chega um momento onde você vai ter que entrar com aeradores. Você entra com aeradores, o aerador tem uma capacidade de repor parte do oxigênio que está faltando na água. E aquele oxigênio vai dispersar dos pontos com muito pouco oxigênio, dos pontos de muito oxigênio para os pontos de menor concentração de oxigênio. Ele vai difundir lentamente. E assim também ele vai sendo consumido e vai precisar de mais oxigênio e você vai colocando os aeradores. Só que existem limites na quantidade de aeradores por várias razões. Primeiro, o custo. Não? Você vai ter um motor de uns 2 cavalos cada aerador e uma capacidade limitada de mandar o oxigênio para essa água. Entendeu? Então, se a tua demanda por oxigênio for muito grande, já suplantando a capacidade da microalga de colocar naturalmente oxigênio ali, entra com oxigênio através do aerador. E você liga o aerador e, como eu sempre falo, você apertou aquele botãozinho do aerador, o teu dinheiro começa a ficar cada vez mais complicado. E também o aerador movimenta a água. Se você tem muitos aeradores, você vai ter uma ressuspensão do sedimento do fundo, que é uma coisa complicada também, porque aquele material do fundo está ali para ser degradado. E junto, por exemplo, se você tem um tanque, né? No caso do biofloco, você tem um tanque, você quer ressuspender aquela matéria orgânica, você não quer que ela fique se acumulando no fundo, certo? Mas no caso do viveiro, como o viveiro é de terra, junto com a matéria orgânica, você ressuspende barro também. E vai ter uma série de consequências isso aí. Você vai escavar o fundo, tem uma série de... Então existe uma limitação na capacidade aí de você colocar oxigênio através dos aeradores. Então isso tudo você tem que pensar. Então isso vai ter reflexo no quê? Na densidade que você pode colocar no mesmo local. Capacidade de alimentação. Você tem funcionário suficiente para dar alimentação fracionada? Ou o funcionário vai calcular a quantidade de camarão e vai dar de uma vez só, aquele monte de ração. E é claro, o camarão vai comer um pouquinho e o resto sobra, estraga a água. Então, qual é a tua capacidade? Quantas vezes por dia você consegue dar esse alimento? Quantas vezes por dia você consegue fracionar esse alimento? Se você tiver uma quantidade grande de funcionários ou uma capital interessante para investir em funcionários, você pode pensar sim em aumentar a densidade. Se não for assim, já complica. Outra forma que você tem de aumentar a tua produção é aumentar a área. Então, quanto mais a área, mais camarão você vai ter, maior a tua produção. Certo? Não é bem assim. O que acontece? Quanto mais área desmatada, mais impacto ambiental, mais conflitos. Então, uma fazenda tem uma certa restrição no crescimento, vamos dizer, horizontal. Então, faríamos um crescimento vertical, ou seja, uma quantidade maior, aumentando a densidade, então é como falei
nós vamos ter ali um limite, né, do que a gente vai conseguir trabalhar. E esse limite, por mais que você coloque aquele alimento, como ele vai ser distribuído, como o camarão, essa ração toda vai chegar no camarão, vai ser ou não vai ser consumida como um todo, vai precisar de oxigenação suplementar através de aeradores. Esses aeradores todos funcionando não vão comer parte do lucro que você vai ter com o camarão, quer dizer, você tem um monte de camarão. Só que esse camarão vai te dar mais dinheiro. Só que vai exigir mais aeradores. Será que esses aeradores não vão comer exatamente o lucro? E só você, no final das contas, só vai ter um cultivo perigoso, um cultivo que está ali no seu limite. Acontece algum acidente, por exemplo, na questão elétrica, você perde os aeradores, chega de manhã, está todo mundo morto. Então você tem um sistema que é pouco resiliente, que pode dar errado a qualquer momento. Vale a pena para você? Põe no papel e veja. E outra coisa também é a estratégia. Quando você coloca uma densidade menor, com mais espaço, mesmo com a mesma quantidade de alimento, mas com mais espaço entre os camarões, com menos interação entre eles, você pode conseguir camarões maiores por um tempo mais rápido. Então, no mesmo tempo que um camarada que tem, digamos, 60 camarões por metro quadrado, certo? No mesmo tempo, você colocar uma quantidade menor de camarões, naquele mesmo tempo, uma alimentação semelhante, claro que baseada na biomassa, você acaba tendo camarões maiores. Aí você vai ter, assim, uma compensação. O camarão maior vale mais dinheiro, ele é melhor bem pago. Aí você fala, então vale a pena, certo? Depende, porque depende do mercado. Se o mercado vai pagar esse teu camarão, eles vão pagar pelo tanto que você, veja, você tinha 60 camarões, o teu vizinho tem 60 camarões por metro quadrado e libera o camarão no mercado com 12, 13, 14 gramas. Você reduz a densidade, então você tem menos camarão por metro quadrado. Vamos supor metade. E aí, com metade, o teu camarão no mesmo período vai crescer mais. Então ele vai chegar a 16, 18 gramas. Só que assim, você perdeu metade dos teus camarões. E os teus camarões não cresceram o dobro, entendeu? Então, o mercado vai pagar o dobro pelo camarão que o teu vizinho fez, né, com 60 camarões por metro quadrado, você só fez a 30. Tem que ver. Então, essas coisas, essas decisões, você tem que ter. Você tem uma equipe treinada para ter mais camarões por metro quadrado, um cultivo mais intensivo, um cultivo que você tem que ficar de olho, né, sempre medindo as variáveis, né, usando um parametrista. Você tem um parametrista especializado, ou melhor, você tem um parametrista para ficar 24 horas, não um, né, três, vamos dizer, 3 turnos de parametrista. O cara vem de um certo período, depois o outro vem anotando os dados e analisando os dados, levando lá para o escritório para fazer decisões, como é que está o oxigênio, como é que está o pH. Você tem isso tudo? Ah, não tem. Se não tem, você não tem hoje estrutura para ter um cultivo mais pesado, um cultivo mais intenso. Então, melhor não se arriscar, porque se você começar a perder controle sobre aquilo, o teu camarão vai morrer. Uma coisa que é mega importante é a qualidade das larvas. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre isso, de como você pode avaliar a qualidade da pós-larvas que você está comprando. A gente já tinha falado numa outra aula passada a qualidade da larva que você está produzindo. Então, nesse caso, você estaria fazendo o papel de um laboratório. E você teria que gerir a qualidade da larva, saber se o teu processo de produção estava legal e se você está conseguindo chegar com larvas de qualidade. Agora nós estamos fazendo o papel do outro lado do portão, ou seja, o cara que é dono da fazenda e que vai comprar essa pós-larva. Muito provavelmente para vocês que vão trabalhar como tecnólogos ou engenheiros de agricultura, é muito mais parecido essa coisa que a gente vai falar do que a outra que a gente falou, né? É difícil conseguir trabalhar em laboratórios, eles são em menor número, mas não, nada impede que vocês trabalhem, mas é mais comum que vocês consigam trabalhar em fazendas, certo? Então, olha só, a pele de boa qualidade é fundamental. E o que é uma... Isso até alguém me perguntou um dia numa aula de zoologia. Larva de boa qualidade? O que é isso, né? Porque os biólogos não entendem o que
seria isso. A gente sabe que são larvas fortes, são larvas bem nutridas, são larvas de boa genética. Claro que no caso dos biólogos eles não têm como ter algum tipo de influência na qualidade genética da larva que está lá na natureza, mas nós temos condição de fazer acasalamentos controlados e melhoramento genético. Então a gente tem condição de produzir, de fazer reprodução assistida de tal forma que a larva produzida tenha boa qualidade genética baseado nos reprodutores, claro. Isso é possível para a gente, não é possível para eles, por isso que eles não entenderam o que era uma larva de qualidade. Mesmo assim, dentro de um plantel, nós teremos uma variabilidade genética. Mesmo larvas de boa genética terão variabilidade, terão larvas de boa genética não tão boa, boa genética ok, boa genética excelente genética. E a gente vai, então, poder fazer essa escolha, certo? Como um produtor, não mais como um cara que trabalha no laboratório, mas como um produtor pode ter certeza que está comprando uma larva de boa genética através de bons laboratórios, laboratórios que têm boa reputação. Por incrível que pareça, a carcinocultura tem altos e baixos, né? Então o que acontece? Dependendo da época que nós estamos falando, nós podemos ter momentos onde as fazendas estão em crescimento, muita gente montando fazendas, fazendas que estavam paradas, que são reativadas, fazendas que estavam abandonadas são compradas e voltam a funcionar, fazendas que estavam subutilizadas muitas vezes são arrendadas e voltam a funcionar, e todas essas fazendas começam a demandar larva dos laboratórios, pedindo larva e tal. Os grandes laboratórios, eles têm uma certa capacidade de começar a produzir larva, que eles vão depender de um plantel de reprodutores. Começar a produzir larva, mas eles não conseguem produzir larva assim do nada. Eles têm que ter um certo planejamento para saber qual vai ser a demanda. Então, existem momentos onde o mercado da larva ele cresce rapidamente, mas os laboratórios não conseguem suprir a demanda. E às vezes, quando eles finalmente se estruturam para produzir, para suprir a demanda, o mercado dá uma caída e eles têm excesso de larva e o preço da larva cai. Então, a gente falar de preço de larva, né? Como que a gente pode saber qual é o preço da larva? Eu coloquei aqui uma relação do preço da ração em dólar, tá? Para a gente não, porque o real varia demais, o dólar não varia tanto. Eu coloquei ali para vocês terem uma ideia do valor, né, que está custando hoje o milheiro. Para vocês terem uma ideia, 7 a 12% do custo geral, do custo bruto de uma fazenda são as larvas. Então é um custo apreciável, né? Nós estamos falando aí numa fazenda média, cada vez que você vai chamar, você está falando ali em 25 mil, 50 mil reais para fazer a compra, às vezes 100 mil reais, dependendo do tamanho da tua fazenda. E são pauladas muito grandes. Mas, de qualquer forma, a grande sacada é comprar de laboratórios de boa qualidade. Aí eu coloquei, recomendo-se laboratórios próximos à fazenda. Para nós aqui do Sul, isso praticamente esquece. Todos os laboratórios todas as larvas vêm de laboratórios do Nordeste. Os poucos laboratórios comerciais que nós temos aqui na nossa região, eles batem cabeça, eles têm momentos onde eles funcionam. Aqui a Larvisul tem um funcionamento que é pulsilânime. Então começa, daí para um tempo, depois recomeça, trabalha bastante, depois sobra larva, depois falta larva. E é bastante complicado, tá? Mas esse é a realidade do mercado. A carcinocultura é realmente uma coisa ligada ao mercado. Então, uma coisa que se recomenda, já que os laboratórios, em teoria, são próximos da fazenda, mas aqui no Sul eu já expliquei para vocês que está difícil fazer isso. Mas se você tem condição, visitar o laboratório para conhecer as instalações e ver se são bem montadas, para ter aquela certeza de que um laboratório sério, que um laboratório que tem higiene, que tem biossegurança, que você não vai trazer para a tua fazenda larvas doentes, e a aparência delas é muito boa, mesmo quando estão trazendo consigo alguns vírus. Alguns desses vírus eles se manifestam só na tua fazenda e você tem uma sobrevivência muito baixa no final, você gastou uma paulada de dinheiro.
É bem complicado. É muito crítico essa fase. E você tem que ter, então, por isso que tem que ter confiança nos laboratórios, né? E depois, assim, visitar o laboratório antes e depois da compra. Isso é mais ou menos verdade, mas tem certos laboratórios, como o pessoal da Aquatec, eles são bem restritos na visita. Então, eles têm uma área de visita para você não ficar passeando demais. E essa visita acaba não valendo para muita coisa, porque você não vai ver o processo de produção, né? Faz a compra e depois você volta lá para visitar. Se te permitirem, sim, se não, complicado. Então, quando o mercado está aquecido, vários pequenos laboratórios começam a aproveitar a sobra de demanda, ou seja, aquilo que os grandes laboratórios não conseguem suprir, eles vão e tentam suprir. Mas muitas vezes esses laboratórios não têm experiência, não têm tempo, né, de, digamos, currículo por muito tempo, às vezes foram abertos há 2 anos, acabam fechando logo em seguida. E a tendência é esse pessoal que não tem tanta estrutura tentar economizar, vão usar, digamos, reprodutores que não são os top de linha, e muitos deles podem, os reprodutores, já estar contaminados com algumas doenças, entendeu? Mas, de qualquer forma, todos os laboratórios deveriam permitir que você visite antes da compra. Então, por exemplo, acompanhar a contagem. Isso é importante, porque quando chega na fazenda e você vai fazer uma segunda contagem, vou mostrar para você, vou fazer uma segunda contagem. Se você descobre que não tem a quantidade de larva que foi colocado no papel, dito para você, você vai ter mais dificuldade para rever esse dinheiro aí. Também acompanhar o chamado teste de estresse, que a gente já falou lá na época do laboratório, agora a gente está vendo sob o ponto de vista do produtor. É o mesmo teste de estresse e a gente vai ver como é que ele funciona. E se você puder acompanhar, é bacana, mas alguns laboratórios mais chiques, eles não gostam muito da tua presença lá, mas eles vão fazer o teste de estresse e vão fazer um relatório e vão entregar para você. Aqui tem uma listinha, né, das características de uma pós-larva de boa qualidade. Isso está lá no livro, depois eu vou passar os links do livro e vocês vão dar uma lida e complementada na leitura de vocês. Eu já passei parte disso na aula de larvicultura. Tá? A PL, geralmente uma PL10, entre 6 a 10 centímetros. Mas aqui é importante, não pode ter uma discrepância da menor para maior do que 20%. Tá? As larvas menores, densidade maior, subalimentação ou enfermidade. Por quê? Porque a larva que é muito pequena, ela pode ter sido cultivada numa densidade muito grande. É a mesma coisa que acontece no viveiro. Se você coloca muito camarão, a tendência é que ele não cresça muito, porque ele não tem tanto espaço. A larva também é a mesma coisa. Tá? Se a larva é pequena, pode ter sido subalimentada. E isso significa, isso é uma coisa que pode acontecer, é o seguinte, lá na frente, quando você volta a alimentar aquela pós-larva, ela tem um crescimento compensatório. Isso já foi demonstrado por muita gente. Porém, esse crescimento nem sempre compensa realmente. É compensatório, mas não compensa totalmente. Ou seja, pelo período, você pode não conseguir atingir o tamanho que a larva deveria ter atingido naquela idade. E questão de enfermidades, algumas doenças, algumas vibrioses, por exemplo, podem afetar o crescimento da larva. Não mata a larva, mas ela fica menor do que deveria ser. Tá? Essa é uma coisa interessante, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. O sexto segmento tem que ser mais curto do que a carapaça. A gente vai ver um desenho, presta atenção, lembra disso. A musculatura abdominal sempre transparente e limpa. Isso a gente já viu, inclusive, nos reprodutores. Lembra que o cara colocava na luz transparente e limpa? Os cromatóforos, lembra o que era um cromatóforo? Os cromatóforos são aquelas célulazinhas que tem um pigmentozinho dentro do citoplasma. Quando os pigmentos estão próximos do núcleo, aquela célulazinha, ela tem uma cor bem, digamos assim, do próprio citoplasma. Ou seja, o camarão, quando você olha, se vê ele transparentinho. De repente, aqueles pigmentos se expandem, ou seja, eles se deslocam de perto do núcleo e se espalham pelo citoplasma e a própria célula escurece um pouquinho. Quando você olha aquilo no camarão, você vê aqueles cromatóforos expandidos, ou seja, isso é um sinal de uma doença. Por que é um sinal de uma doença?
Isso também pode ser sinal da mímica. Naturalmente, você coloca um camarão num tanque fundo, de cor funda, escura, você coloca o camarão contra um fundo escuro, o camarão expande o seu cromatóforo e fica mais escurinho. Isso é natural. Quando você pega aquele mesmo camarão, coloca num tanque branco, na hora você olha, você vê de longe aquele camarão. Ele está bem escuro contra o fundo branco. Você volta depois de 15 minutos e ele está mais clarinho, já fica mais difícil de você identificar. Claro que isso é uma forma de defesa, certo? Mas também pode ser uma evidência de doença. Isso também acontece quando o camarão está doente. Baixa incidência de erosões, ou seja, buraquinhos, cortes, perda de apêndices. Às vezes a parte do apêndice é comido pela bactéria, ou às vezes acontece deles, entre eles brigam e um morde o outro, e aonde fica a mordida vai então formar um ponto de melanização. A gente estudou lá atrás e na fisiologia que a melanização é a forma de cicatrização do camarão. Então, quando você vê um camarão todo melanizado, com pontos de melanização, é um camarão que foi muito atacado mecanicamente pelos outros, o que indica que uma densidade muito grande e a disputa por alimento e espaço. E também pode significar uma alta carga de bactérias, principalmente os chamados víbrios, que são uma bactéria que a gente chama de quitinolítica, entendeu? Lítica quer dizer de lises, né, de destruição. Quitino da quitina. Quitina, entendeu? Então essa bactéria come a quitina e deixa aquele buraco. E como reação cicatricial, nós vamos ter a melanização. Por isso que a gente encontra pontos de melanização indicando que ou é briga demais ou é bactéria demais. Ou os dois. Sem deformidades físicas. Então, uma antena meio virada para cá, uma patinha meio torta para cá. Por quê? Porque às vezes isso indica, mais uma vez, uma aglomeração muito grande, uma densidade muito grande, onde eles podem se chocar um com o outro, ou então uma aeração errada, muito forte, onde ele pode se lesionar contra uma parede, contra a própria pedra de aeração ou tal. E isso vai acontecendo o tempo todo. Ele está ali 20 dias e, eventualmente, se a situação estiver incorreta, essa lesão pode acontecer também. E, às vezes, durante a muda, a própria cutícula pode ser atacada por bactérias e, no momento da reformação daquele apêndice, ele pode formar de forma errada. Por isso que a gente chama de deformação. Natação ativa, ou seja, o bicho está alerta, ele está sacando as coisas. Se ele está sem querer nadar e tal, é um problema. Geralmente o camarão tende a nadar contra a corrente. Claro que dependendo da corrente que você colocar, ele não vai conseguir nadar efetivamente, mas ele vai tentar nadar contra a corrente. Isso é uma característica de uma lavinha que está em boas condições. Se ela está meio doente, cheia de víbrio, já meio infectada, querendo morrer, ela vai se deixar levar pela corrente. Tá? Intestino cheio, né, significa que está se alimentando. Você olha ele e você vê aquele cordão, às vezes carregando até um cordão fecal através dela, da larvinha. Isso também é uma característica de uma larva de boa qualidade. Então, aquilo que eu falei para vocês, está vendo o sexto segmento aqui, ó. Sexto segmento, no caso da PL, ele é bem longo. Tá vendo? Os segmentos abdominais são mais curtinhos, né? Mas esse segmento, sexto segmento, ele é longo. Mas ele não pode ser mais longo do que o tamanho da carapaça. Entendeu? Essa é uma indicação. A outra coisa é a relação da espessura do intestino em relação à espessura do segmento abdominal. Entendeu? Essas são indicações. Tá? Aqui você vê no periópodo dele, tá vendo? Aqui, ó, uma pontinha, um periópodo que tem uma pontinha de melanização. Aqui são os cromatóforos, dá para ver aqui, ó, tá vendo? Aqui mais um, aqui. Esses cromatóforos aqui estão tranquilos, mas eles podem ficar maiores e mais expandidos, indicando o problema. Aqui nós temos o intestino, onde a gente esperaria encontrar as fezes. Veja que esse aqui, nesse caso, está meio vazio. Tá bom? Aqui é outra característica. Esse órgão que tem aqui dentro, você consegue ver através da carapaça e você vê que é um órgão muito importante, chamado hepatopâncreas.
ele não só vai digerir o alimento, como ele também vai servir como reserva. E essa reserva é feita através de gotas de lipídio, ou seja, gordura. Essa é a forma. Como a gente, né? Se você parar para pensar, a gente também, de certa forma, engorda como uma forma de reserva de energia. Para tempos difíceis, você tem aquela capa de gordura. Ó, gordura para queimar, a gente diz assim, né? Eles também têm. Eles não vão engordar, mas o hepatopâncreas engorda. E você coloca através do microscópio, você vê aqui, se vocês prestarem bastante atenção, vocês vão ver que tem alguns túbulos, muitos túbulozinhos, quase não dá para ver ali porque é muita coisa mesmo. É muito difícil de enxergar, mas com um pouquinho de calma vocês vão ver isso. E aí vocês vão ver todas essas bolinhas aqui. E a experiência nos ensina de que bolhas, né, gotículas de lipídio bem pequenininhas, muito numerosas, são mais interessantes do que um bolhão só, né? Uma bolha de lipídio só, ou poucas grandes bolhas, é pior do que muitas pequenininhas. A gente imagina que a própria dispersão, a própria disponibilização da energia é mais fácil quando são pequenas bolinhas em grande quantidade. Isso é aquilo que eu falei para vocês da relação entre a largura do segmento e a largura do intestino. Quando o intestino, como nesse caso que está em vermelho aqui, tá vendo? A relação é menor entre o músculo e o intestino. Quando a gente diz músculo, a gente quer dizer o segmento, né? Então M aqui de músculo, mas é o segmento versus o intestino. Ou seja, o intestino é mais grosso do que deveria. A relação correta é 4:1, tá? Que é essa aqui de cima. Se o intestino está muito grosso, isso é uma indicação de uma larva doente. Tá? É só um parâmetro que você pode utilizar para saber se a larva tem saúde ou não. Outra questão importante é você analisar só os arcos branquiais. O camarão dendrobranquiata, lembra disso? Dendro é dendrítico, ou seja, uma brânquia que tem vários dedinhos, vamos dizer assim. Mas esses dedinhos, as ramificações secundárias dos arcos vão aumentando, ou seja, quando o camarãozinho se transforma numa PL, ele já tem os arcos branquiais, né, podobranquiais, né, pleurobranquiais, tudo aquilo que a gente já estudou em anatomia. Só que são ramos simples, com uma quantidade pequena de dendritos. À medida que o bicho vai aumentando de tamanho, vai crescendo, os dias vão passando, mais ramificações vão surgindo, certo? E essa ramificação é importante, inclusive, para a troca gasosa, obviamente, uma capacidade maior do bichinho de captar oxigênio. Então, em águas, eles estão sendo cultivados em águas super saturadas em oxigênio, que está lá no laboratório com aeradores. Quando ele vai para a fazenda, a realidade muda. Aquela água não tem tanto oxigênio dissolvido assim. E ele vai ficar próximo do fundo dos viveiros, onde os processos biogeoquímicos vão comer parte do oxigênio. Então esse bichinho vai ter dificuldade de menor disponibilidade de oxigênio e pode não sobreviver. Então, quanto mais ramificações ele tiver, maior a capacidade de troca gasosa ele vai ter, melhor a capacidade dele sobreviver no fundo. E as brânquias também são utilizadas, nesse caso, para troca de osmorregulação. Lembra da osmorregulação? Enquanto está cultivando no laboratório, o cara usa salinidades muito próximas ao ponto isoosmótico do camarão. Mas quando vai para a fazenda, então nós temos uma água com salinidades menores, mais próximas lá de 10 para baixo, 8, provavelmente porque o cara tem uma fazenda dele nas baías, né? E as baías, então, recebem aquela carga de rios e, obviamente, a água é mais doce. Então, uma larvinha que tenha pouca capacidade de osmorregulação vai sofrer muito mais num lugar como esse, ou seja, ele vai ter mais dificuldade de se livrar da água. E a água vai penetrar no corpo dele e vai acabar lesionando esse bicho. Quanto melhor a capacidade de osmorregulação, e essa capacidade aumenta com a idade, porque aumentam a quantidade de dendritos, melhor. Então você vai acompanhando. Uma PL10, por exemplo, tem uma capacidade, vai ter os arcos branquiais. Esse desenho aqui do lado, ó, seria uma PL10, vamos dizer,
desenho que eu fiz assim, só para mostrar. Isso aqui é uma PL20, tá vendo como já tem muito mais dessas ramificações dendríticas? Então, um bichinho mais bem adaptado, maior e mais bem adaptado às condições ambientais. Aí você tem uma fazenda de baixa salinidade e leva um cara que nem esse, você tem chance de ter problema maior do que se você levar uma larva nesse estágio aqui. Aí você fala, então por que perde tempo com PL10? Para o laboratório, quanto mais cedo ele se livrar das larvas, melhor. E por que isso? Quanto mais tempo ele fica no laboratório, maior o risco para o laboratório, porque as larvas vão morrendo, a mortalidade vai acontecendo, e aquela bicharada vai crescendo, uma vai mordendo a outra, vão querendo comer uns aos outros, e você vai gastando alimento. Então, para o laboratório, se eles pudessem, eles te vendiam um náufrago, mas claro que eles não podem. Então, eles vão vender PL. Qual PL? PL1? Podia ser, mas não tem a mínima condição PL1, nenhuma condição de ir para a fazenda. Então eles aguardam. O PL5 está muito jovem ainda, mas algumas fazendas possuem aqueles pré-berçários que eu mostrei para vocês na construção. O cara pode comprar uma PL mais menorzinha, mais imatura, leva para esses pré-berçários e termina de criar essa larvinha até ele ter condições de ir para os viveiros grandes. Isso é uma estratégia interessante. Por quê? Para o laboratório, é como eu disse, quanto mais cedo ele se livrar da larva, melhor. Ou seja, ele ganha, ele tem uma produção, digamos, 1 milhão, ele produziu 1 milhão de larvas. Vamos chute. 1 milhão de larvas. Tem uma mortalidade, vamos supor, eu vou exagerar aqui só para a gente efeito de cálculo, de 10% por dia. Então, 10% já tem 900, depois menos, então você vai tendo cada vez menos bichos para vender, entendeu? Ao mesmo tempo, você tem um bichinho que vai durando cada vez mais e vai ficando cada vez melhor e mais capacitado para ir para a fazenda. Então, o valor dele vai aumentando. Então, você tem uma quantidade muito grande de larvas de baixo valor, que são muito imaturas, o tempo vai passando, o teu número de larvas vai diminuindo, mas a qualidade e o valor delas vai aumentando e uma coisa mais ou menos compensa a outra. Para o produtor, se ele tiver condição de receber essa larva mais jovem, ele com certeza consegue mais barato, porque o laboratório vai adorar se livrar como PL5, mas ele vai chegar no PL5, agora é a responsa dele. Então, ele comprou o PL5 e ele vai ter uma mortalidade, a mesma mortalidade, ou até pior, que estava acontecendo no laboratório, agora vai acontecer na mão dele. E ele tem que ter, por exemplo, água de alta qualidade. Ah, eu quero ter um pré-berçário, mas de onde você vai tirar água? Eu estou aqui no meio da Bahia. A única água que eu tenho é 8 de salinidade. E aí, o que você faz? Entendeu? Você vai ter que aclimatar aquela larva, que é uma larva jovem, que tem dificuldade de osmorregulação por uma salinidade mais baixa. Então, existe... Isso já aconteceu demais aqui na Fazenda Borges e em outros lugares, onde eles perdem muita larva. Eles acham que estão ganhando porque estão recebendo larvas jovens, mas ao final do custo, quando ele vai ver, ele perdeu tanta larva que valeria mais a pena comprar larvas mais velhas do laboratório. Entendeu? Então tem essa relação de preço que tem em função disso que eu estou mostrando aí para vocês. Isso aqui também é outra característica, né? A larva, quando ela é cultivada em alta densidade ou num cultivo muito sujo, água com muita carga orgânica, o que você vai ver é isso aí, ó. Você vai ver várias lesões, tá vendo as lesões melanizadas que eu falei? A melanina é a forma de cicatriz do camarão. Ó, o cromatóforo expandido, né? Eu mostrei para vocês isso também. Lesões nos apêndices, tá vendo? Os apêndices meio comidos. Às vezes ele é comido pelo colega e aí é infectado por bactérias. Às vezes só tem tanta carga bacteriana que a bactéria consegue vencer o sistema de defesa e começa a atacar o camarão, entendeu? Essas aqui são as chamadas algas filamentosas, que elas normalmente aparecem quando a carga orgânica é muito alta. Está escrito alga, mas mais propriamente são chamadas de bactérias filamentosas, são umas bactériazinhas. Existe a alga também. Você coloca as duas de longe, você vê no microscópio, você não vê a diferença. Quando você pega e aproxima com o microscópio, você vai ver que quando é alga, ela é mais larga. Pense assim, pensa num tubinho, né? Eu vou fazer o desenho aqui que vocês vão entender melhor. Então assim, ó, esse aqui, vamos imaginar
que é uma alga. Essa aqui, vamos imaginar, é uma bactéria. A alga ela é mais larga do que comprida, tá vendo? Ela é mais larga do que isso. Então, isso é uma alga. E a bactéria, ela é mais comprida do que larga, entendeu? Aí você sabe se é uma coisa ou outra. Bom, de qualquer forma, ela começa a atrapalhar o bicho não consegue nadar. Tá vendo que está grudado aqui no periópodo? No periópodo, nos maxilípedes, no periópodo, em todos os lugares que o bicho usa para nadar. E aquilo começa a atrapalhar, começa a virar uma cabeleira, chega uma hora que o bicho não consegue fazer a muda, não consegue se alimentar, e essa larva, então, acaba ficando mais letárgica, sendo atacada por todo tipo de bicho, acaba morrendo. Tá? Aqui nós temos também protozoários. Esse aqui é o Zotaminum, ou a vorticela. É um bichinho, é um ciliado, é um protozoário, é um ciliado. Quem estudou zoologia sabe que a gente não usa mais esse termo. Seria mais correto chamar realmente de ciliado. E ele é um bichinho que parece uma planta e ele fica chupando o alimento, né? Passa micro-alga, passa bactéria, ele está ali sempre se alimentando. E ele cresce a ponto de virar um pinheirinho. Quanto mais desse bicho, pior para a larva. Na verdade, esses bichos, esse protozoário, a alga filamentosa, ele não ataca o camarão, eles não destroem, ele não faz nada contra o camarão, mas ele vai colonizando uma larva que está doente, entendeu? É como aquele cara que vive na rua ali, o cara não toma banho, começa a surgir, daí já tem piolho, um monte de coisa. Não é o piolho que está matando o cara, é que o cara não tem condição de se cuidar, ele está doente, ele está bêbado, e ele vai ficando cada vez mais contaminado, infectado e acaba morrendo em função dessas coisas. Aqui é a mesma coisa. Outra coisa que eu já falei para vocês é o movimento na água. Então pega um copinho, dá uma giradinha e aí você vai criar um redemoinho e as larvas vão tentar correr contra o redemoinho. Se elas se deixam levar ou ficam se concentrando no redemoinho no fundo, isso não é uma característica muito boa. Tá? E daí tem o famoso teste de estresse, que a gente já estudou, né? Você vai pegar 100 PLs, passa para água doce. Água doce, totalmente doce. Espera uma hora e depois retorna para a salinidade original. E vai ver quantas de fato retornam. Tá? Se isso retornar em mais de 75%, é uma larva de qualidade. Então, por isso que é um teste de estresse, é o estresse salino. Entendeu? Se for menos que isso, você pode ter um dia ali que não estava bem alimentado. Você deixa e testa de novo no dia seguinte e tenta de novo, ver se ele tem condições de suportar o teste de estresse. E você vai ter que, então, no caso, o laboratório vai ter que te dar um laudo, vai fazer o teste e vai te apresentar esse laudo. Se você vai ter que exigir, mas geralmente eles já te entregam esse teste, do teste de estresse. Eu acho estranho que se você não acompanhar o teste de estresse, realmente pode haver uma desonestidade. Aí o cara colocar um relatório bom quando a larva não testou tão bem assim. E passado o teste de estresse, vamos chegar a 75% ou mais, beleza, tão boa para o transporte. Aí o que vai fazer? Você vai, o cara do laboratório, você vai passar para ele as condições da água aonde a larva vai chegar. Geralmente, um bom laboratório pode ver esses dados de pH e salinidade, principalmente. Temperatura não adianta porque varia, mas oxigênio também vai variar. O que ele quer saber é o pH, da onde a larva vai chegar, e a salinidade. pH e salinidade são os dois parâmetros, as duas variáveis que você vai manejar. Então, que sejam embaladas as PLs com a salinidade de pH da fazenda, ou mais próximo disso. O problema de fazer isso é que essa aclimatação vai acontecer nos laboratórios. Muitas vezes isso não dá para ser feito. A ideia de que cheguem ou de manhãzinha ou no final da tarde por conta da temperatura. Estamos falando às vezes em Nordeste, às vezes no verão, e a água, né, a luz e o calor vão incidir sobre a água e a água pode começar a esquentar. Esquentando a água, você já sabe que as moléculas de água vão se separar. Ao se separarem mais, né, vibrarem mais as moléculas de água, a tendência é que menos oxigênio vai ficar dissolvido. A tendência é que o oxigênio dissolvido caia só por conta da temperatura mais alta. Então, uma das razões pelo qual você não quer
que aqueça demais essa água, certo? Lembre-se que muitas vezes a temperatura da água que chega da fazenda é muito mais baixa, tende a ser mais baixa do que a temperatura da água da fazenda. E essa diferença pode ser significativa. E se você joga a larva pequenininha daquele jeito, jogar numa água com condições ambientais muito diferentes, ela tende a morrer. Então, você está colocando 50, 100, 200 mil reais para jogar fora. Então, isso é muito importante, né? Aí a gente coloca aqui, ó, menos de 8 horas, você pode colocar por via terrestre, né? Mas a gente viu aí, recentemente, o pessoal lá ligado ao Rodolfo Peterson, né? O professor Rodolfo, trouxeram por via terrestre 72 horas e a coisa chegou e as larvas estavam bem. Então, tudo depende da qualidade da água que você conseguir manter naquelas caixas de transporte, né? Então, geralmente, mais do que 12 horas, o ideal é que seja feito por via aérea e sacos plásticos. Não foi isso que ele fez e ainda conseguiu que a coisa desse certo, né? A higienização das caixas de transporte ela tem que ser muito bem feita, com água hiperclorada, limpeza. Você não pode trazer larvas completamente em grande quantidade, larvas de grande qualidade, boas pra caramba, bota numa caixa de transporte onde tinham larvas contaminadas com vírus, com NIM, com white spot, sei lá, mas que inferno, e você contamina no transporte. E quando chega, é uma larva de grande qualidade higiênica, grande qualidade de saúde, alta saúde, que a gente diz, chega na fazenda contaminada. Não adiantou nada. Por quê? Porque a caixa de transporte não tinha sido devidamente higienizada, né? Quais são as densidades de transporte? Olha a quantidade de PL por um tanque de 200 litros. Vou dar só uma mexidinha nisso aí para a gente ter uma noção do que isso significa. Vamos colocar aqui a minha canetinha, nós estamos falando, vamos supor, em vez de 180 mil, vamos falar 200 mil? 200 mil, né? 200 mil em 200 litros. Isso significa são 1000 larvas por litro. 1000 larvas por litro é loucura. Pense nisso. Você está falando ali em 30, 100 larvas, 150 larvas por litro num cultivo. Como que você vai colocar 1000? Exatamente esse é o ponto. Você não pode colocar tanta larva assim por tanto tempo, porque eles vão se matar, eles vão se arrebentar. É muita larva ao mesmo tempo, entendeu? Então, o que você vai ter que fazer? Por um breve período, elas vão estar todas juntas como se estivesse dentro de um ônibus lotado. Então, o ônibus lotado, o que acontece? Tem aquele cara vomitando, tem o cara fumando, tem o cara peidando. É claro que o cara brigando, calor pra caramba, fome, o banheiro sujo. Então, pense que isso tudo é você dentro de uma caixa de transporte. Tem que ser por um período curto, entendeu? Ou então, o que você faz? Bota um ar-condicionado, esfria a temperatura do ônibus, todo mundo vai dormir, todo mundo fica meio letárgico, entendeu? E aí, o transporte pode acontecer. Aqui é a mesma coisa. Você vai reduzir a temperatura, reduz o metabolismo, o pessoal não vai ficar comendo, não vai ficar brigando, não vai ficar fazendo cocô o tempo todo, indo no banheiro fazer xixi, entendeu? Melhora a condição de transporte. Tá bom? Mas essa condição de 1000 larvas por litro é definitivamente não o que você vai colocar no cultivo final e nem o cultivo onde estavam os tanques, né, lá no laboratório. É só um breve período, tá bom? Então estamos ali, ó, 1000 larvas por litro, tá? Claro que quanto maior a larva, mais água você precisa. Por quê? Porque você tem que reduzir a densidade. Quanto maior, então estamos lá, tem um monte de freira dentro do ônibus, indo para Aparecida do Norte, né? Então você coloca um monte de freira, tá tudo de boa. Aí você pega e coloca assim um ônibus com a torcida sei lá, do Atlético, entendeu? É outra coisa. Claro que é muito mais agito, quanto mais os caras grandão, os caras fortão, vai ter mais chance de conflito do que as freirinhas, entendeu? Quanto maior a larva, mais espaço elas vão precisar, ou seja, mais água você tem que transportar. Isso gasta em água, entendeu?
Esse é o grande problema. Então, se eu pego, por exemplo, vou transportar um náuplio, eu consigo colocar uma porrada de náuplio num saco de 12 litros. Essas caixinhas de transporte aérea, geralmente são caixinhas que eles colocam umas placas de isopor. Dentro dessa placa tem 12 litros de água, geralmente 12 litros de água. O saco tem 30, mas eles não enchem tudo. Eles enchem até uma certa altura, o resto é tudo oxigênio e deixa aquele saco, sabe? E aí, ali, qual que é a ideia? Que a pressão de oxigênio consiga penetrar na água, e consegue. A água fica super saturada. Então, geralmente, oxigênio não é problema na questão de transporte. Isso é importante, pelo menos não falta oxigênio, certo? Mas assim que você chegar na fazenda, você vai abrir o saco, imediatamente todo aquele oxigênio vai... E aí a quantidade de oxigênio que está dissolvida na água começa a reduzir, porque parte daquele oxigênio que estava em alta pressão começa a escapar para a atmosfera. E a tendência é que volte a se estabilizar em torno de 7, 6, até 5, dependendo, se tiver quente, vai baixar mais ainda. Então você tem, uma vez que você abre o saco, você tem que começar a correr, entendeu? E é essa que é a ideia. Se eu conseguisse trazer PL5, que é uma pele menorzinha e mais imatura, eu consigo colocar mais no mesmo volume de água. Na verdade, na hora de transportar em via aérea, mesmo no transporte terrestre, você está comprando água. É isso que você está comprando, água, entendeu? Então, quanto larva você consegue colocar naquela quantidade de água? Essa é toda a sacada. A alimentação das PLs. Você tem que alimentar essas PLs. Elas são bichos esfomeados, elas são canibais. Elas, se começar a faltar comida, entram em pânico. É aqueles caras do Atlético. Então você para ali, todo mundo se alimenta, fica todo mundo de boa. Começa a passar fome, os caras começam a brigar. Entende? É mais ou menos a mesma coisa. Então ali estamos falando de náuplios de artêmia, 2 a 3 náuplios por larva. Qual que é o problema disso? É que o náuplio de artêmia também vai respirar. Ele não come, porque é um náuplio, não tem boca, não tem intestino, a gente já sabe disso. Mas mesmo assim, ele precisa de oxigênio, ele vai ajudar a consumir o oxigênio, tá? Mas como ele não come, pelo menos ele não contribui com a amônia. Você de cada 4 horas checar no caso do transporte. Ou então no caso do saco de transporte. Mas como é que você vai fazer isso se você está transportando em via aérea? Então, tudo tem que ter a sua ideia, né, de como é que faz isso. Aqui nós temos vários tipos de alimento que eu já falei para vocês, posso falar mais para frente também. Né? O free pack, que são rações microprocessadas, rações de alta qualidade, altíssima proteína de altíssima digestibilidade, caríssimas, mas você vai colocar um pouquinho só, tá vendo? 1 grama por tanque, entendeu? E nos sacos você não vai fazer isso porque vai estragar a água, beleza? Então aqui, manutenção da qualidade da água. Com todo esse alimento, com o metabolismo acontecendo, ele vai provavelmente começar a produzir muita amônia. A amônia começa a subir demais, muito rápido. E essa amônia pode ser exatamente o que vai intoxicar a larva. E dependendo do tempo, do alimento, da quantidade de amônia que esse bicho vai produzir, ele pode chegar lá em níveis tóxicos e você perder todas as tuas PLs. Uma alternativa é usar o carvão ativado. Carvão ativado é um carvão sequinho, é um grânulos de carvão mineral que tem ele tem porosidades. Essas porosidades agem como uma esponja, retirando os solutos da água, entendeu? Só que chega uma hora que ele encharca e não serve para mais nada. Você vai ter que pegar aquilo lá, não tem como lavar, você vai ter que jogar fora. Então ele tem um período de ação, tá? Estamos falando aqui em 0,3 gramas por litro, pouquinho. Microalga é legal. Por que a microalga é legal? Porque ela tende a estabilizar a qualidade da água. E você fala, ela produz oxigênio. Está no saco, está escuro. Na verdade, ela não vai produzir nada. Tá? Então tem que lembrar disso. Nós vamos estar aqui usando a talaciocida, que é uma diatomácea, né, na proporção de 800 células por ml. Ou seja, essa proporção aqui é basicamente a proporção da água do cultivo. Então, se está na água do cultivo, o camarada simplesmente pega aquela água e colocar no saco. Então, não é exatamente você que vai adicionar. É o que vem já na água de onde estavam as lavas. Tá? Esse tris, tá? Ele também funciona para regular principalmente a questão do pH, para que o pH não varie demais. Esse é um pepino muito grande,
Porque se o pH estiver muito longe da fazenda, e você vai ter que, no momento da aclimatação, esperar lentamente. Você não pode acelerar essa mudança da água. Por mais que, por exemplo, a temperatura já atinja. Você chega com a saco de transporte, coloca na água do teu tanque. Você está com o saco, as larvas estão dentro do saco, ali está cheio d'água e tem uma temperatura. Vamos supor que a temperatura esteja mais baixa, que geralmente é a mais baixa. Tá? Vamos supor 3, 4 graus mais baixo. Você vai pegar aquele saco, você vai colocar e deixar flutuando na água. Ali a temperatura já vai trocando. Lá pelas tantas está a mesma temperatura. Você fala, beleza, agora é só abrir e soltar a larva. Errado, porque o pH pode ser muito diferente. Entendeu? Muito diferente. Se você abrir o saco, eu vou mostrar depois para vocês como é que faz para ele ficar aberto e flutuando. E não você abre ele a fundo e solta as larvas. Você pode ficar um tempo com ele aberto e flutuando. Na verdade, você vai abrir o saco e vai dobrar parte do saco. Então, aqui vai formar uma rosquinha de plástico em volta e aquela rosquinha age como um flutuante. Aí você tem o saco aberto, flutuando, a água de fora é diferente da água de dentro, e você pode fazer o transporte da água de fora para dentro. Vai colocando e vai colocando. Lá pelas tantas, o saco vai estar tão cheio que ele vai começar a querer afundar. Você tem que tirar um pouco daquela água e retornar para o tanque. Assim você vai aclimatando, tá? Temperatura. Quanto mais calor, maior o metabolismo. Lembra do ônibus dos atleticanos. Cheio de atleticano ali. Quanto mais quente, mais raiva, mais vão se pegar, né? Se você diminui, liga o ar-condicionado e tal, bota uma musiquinha, os caras já vão ficando mais tranquilinhos, aquele friozinho, vão baixando a bolinha, vão dormir. Tá? Aqui é a mesma coisa. Você vai reduzir o metabolismo da larva, dela vai ficar menos. Você está oferecendo alimento, mas na verdade é só uma forma dele se distrair um pouquinho, entendeu? Mas não é que você queira que ele coma realmente. Então, se baixando a temperatura, muitas dessas larvas não vão atrás do alimento de forma tão voraz. Ao não ir atrás do alimento de forma voraz, o alimento está lá para uma ou outra que são mais esfomeadas, então sobra mais alimento. E também, como não está sendo processado, produz menos metabolismo, né, a amônia e tudo mais. Então aqui nós estamos colocando transportes curtos, reduz para 24 graus. Né? Transportes médios, de até 12 horas, reduz para 22 graus. 22 graus já é friozinho. Tá? Transportes bem longos, 24 horas, reduz para 20. Aí é frio. Acima de 24, esquece. Eu coloquei esquece, mas agora com aquele transporte do pessoal lá, 72 horas ali, eu não sei nem o que falar disso aí. Então, a pré-aclimatação é aquilo que eu falei para vocês, mesmo a salinidade, mesmo o pH, mesma temperatura, né? A gente já vai fazendo. Essas caixas aí, que vocês estão vendo, é no lugar chamado expedição. Então, essas larvas vão saindo lá dos tanques de cultivo, os tanques vão sendo baixados, as larvas sendo coletadas e transportadas até aí. Cada caixa dessa é uma caixa de plástico com mais ou menos o mesmo volume de uma caixa de transporte. Então, a caixa de transporte vai estar lá fora, no caminhão, esperando. Tem mais ou menos o mesmo volume. E aí você vai colocando nessas caixas a mesma quantidade que você vai colocar depois no caminhão. Você vai pegar aquela caixa e levar para o caminhão, transporta para o caminhão. Por que você tem que fazer essa paradinha antes de... Por que não dá para ir para o tanque de cultivo direto para o caminhão? Perder tempo com isso. Porque você precisa distribuir de uma forma mais ou menos igual a quantidade de larvas. Você não quer que um tanque seja... Você vai chegando os tanques, você já vai colocando no tanque de transporte, você perde o controle de quanto você está colocando em cada tanque. Aqui não. Aqui você vai conseguir distribuir melhor, de tal forma que você coloque mais ou menos uma quantidade igual. Aí, de repente, você colocou muito num tanque, você simplesmente tira desse, coloca no outro, você tem controle. E como esses tanques... Está vendo a aeração? É super forte. A aeração está sempre jogando as larvas para cima, aí o camarada vai ali, está vendo aqueles becker de plástico? Vai fazer uma coleta e vai tirar uma amostra. Com isso ele vai contando, fazendo uma contagem e vendo quanto de camarão, ele sabe exatamente o volume do tanque, quanto de camarão vem num litro, ele multiplica, ele sabe quanto tem. Se tiver demais, ele pega daquele tanque e coloca num tanque que tem menos larvas. Tá? E olha lá, tá vendo? As caixas de transporte lá fora esperando, né? Transportes mais longos, a gente vai de avião. Tá? Duração máxima de transporte 24 horas, desculpe, mas isso caiu por terra.
A densidade a gente já falou, né? Quantas PLs por litro, 800 a 1000 PLs. Ali tá vendo, ó, PL 12, tá? PL 12 esse 12, gente, é em função do fato de que a partir de PL 12 já se acredita que a larva já tem aqueles dendritos suficientes para conseguir suportar as diferenças de salinidade, pH e tudo mais lá da fazenda. Nas salinidades mais baixas da fazenda, oxigênios mais baixos da fazenda e tudo mais. pH também mais baixos que vão ser encontrados na fazenda. Então, a partir de PL12. Só que lembre-se que quando a gente está fazendo o cultivo, sempre tem as larvinhas que são mais mitidinhas, elas conseguiram evoluir não questão de evolução, mas conseguiram crescer e se adaptar melhor, estão maiores, estão mais bem formados. E tem aquele pessoal retardatário, entendeu? Quando a gente fala 12, vai ter algumas que têm, apesar de todas serem 12, porque 12 significa 12º dia da virada. Mas lembre-se, mesmo na virada, quando elas se transformam de mises para PL, muitas ainda são mises. Outras já são PL mais avançadas. Então, a média é que elas atingem aquele momento. Mas tem as atrasadinhas e as mais avançadas. Então, em média, você tem esse PL12. Tá? Para ter certeza que todo mundo atingiu o estágio de conseguir segurar, a gente vai para PL20. Então, a gente tem essa capacidade, PL20, né? E aí, olha, embaixo, também pega sacos de água do próprio laboratório para você utilizar no processo de aclimatação. E lá na fazenda, você tem que ter, já sabendo exatamente qual viveiro que vai ser povoado, já calculou o volume do viveiro, já sabe quantas microalgas por ml você vai ter ali, se está tudo fertilizado, se está em condição, qual é o pH, qual é a temperatura, qual é o oxigênio da água, e aí então você decide. Então vamos lá povoar esse viveiro especificamente. Você vai montar uma estação, tá vendo aí? O cara monta, elas são meio provisórias ali, isso ali na Borges. Coloca ali as estacas, vai precisar de luz. Muitas vezes se a larva chega no final da tarde, vai escurecer. Muitas vezes ela chega no meio da noite, meia-noite, e você vai ter que então trabalhar madrugada dentro para quando chegar de manhãzinha esteja tudo resolvido. O processo de aclimatação pode ser um tempo médio, rápido nunca é, porque você tem que tomar cuidado, mas pode ficar muito, muito longo. Quanto mais tempo for, mais a larva já está estressada do transporte, já está pronta para ser liberada no tanque, mas o tanque ainda não está em condição. Quando eu falei para você, quando você abre o saco, então aquele oxigênio dissolvido vai para o espaço e você começa a perder oxigênio. Então, toda a situação do transporte, alimento, a amônia, a alta densidade, toda essa situação, e agora você ainda tem um oxigênio que está lentamente caindo. Então, você tem que realmente começar a trabalhar. Você prepara assim, você vai ter que ter esses tanques, chamados tanques de aclimatação. Você vai ter um tanque e você vai descer a larva do tanque do caminhão, do tanque de transporte, vai jogar nesse tanque aí, entendeu? Vai jogar aquela água nesse tanque aí. Então a caixa tem que ter essa capacidade de receber pelo menos uma caixa de transporte, certo? Está em torno de 500 litros, mas 200 litros, 300 litros. Você vai jogar nessas caixas aí, aqui uma caixa de 1000 litros, geminada, então nós estamos falando ali em 200 litros. Vai jogar ela. Vai ter que ter a luz, porque vai trabalhar talvez por um bom tempo. A aeração, ou seja, como que você vai ter um aerador, né? O aerador vai ser, na verdade, uma bombinha de ar, né? Que você vai tentar manter o nível de oxigênio. Lembra-se que eles estavam em uma situação de saturação de oxigênio e agora você vai começar a baixar e você tem que manter a oxigenação com bombinhas de aeração. Tem que ter energia elétrica chegando ali, então tem que ter encabeamento, tem que puxar a energia, entendeu? As bombas que você vai ter, para que bomba? Bombas, nesse caso, seriam bombas sapo, né? Aquelas bombinhas submersa, vai colocar na água para pegar a água do viveiro e começar a colocar dentro da caixa de transporte. Então, você
desce as larvas com água e tudo para a caixa de transporte. E aí o processo é mais ou menos começar a colocar devagarinho a água do viveiro na caixa de transporte e vai colocando, tá? Quanto mais água do viveiro na caixa de transporte, mais vai, digamos assim, claro, o volume daquela caixa, essa caixa de aclimatação vai aumentando, né? Você não tem mais água da água do transporte, você não tem mais água original, entendeu? Então agora você vai precisar colocar a água do viveiro e se livrar do excesso. Então o que acontece? Começa a subir a água da caixa de aclimatação, que você está jogando a água do viveiro e ela vai se misturando com a água do transporte e chega um momento onde você vai ter que parar a bombinha e colocar um filtro e dentro desse filtro você vai sifonar a água de volta para o viveiro e aí com isso você vai reduzir novamente a água da caixa de aclimatação. Lá pelas tantas começa de novo, começa a encher. Cada vez que se faz isso, cada vez mais a água do viveiro vai substituindo a água do transporte, entendeu? E aí vai sendo... E aí você pergunta, mas qual é a rapidez que eu posso fazer isso? Posso fazer isso em 15 minutos? Posso fazer em 1 hora? Se você simplesmente não se preocupar com a aclimatação, só trocasse a água antes de soltar a larva, era mais ou menos rápido, porque é a capacidade da bombinha e a capacidade da drenagem e acabou. O problema é que dependendo da diferença das variáveis da água, da qualidade da água do viveiro e da água de transporte, dependendo da distância, da diferença entre os dois, você não pode fazer muito rápido. Porque você tem que entender que a larvinha ela vai se adaptar à nova água que está chegando. Mas ela tem uma capacidade fisiológica de ir se adaptando. É como você, por exemplo. Imagine que você está num lugar frio. De repente você sai daquele lugar frio, direto passa de uma sala para outra. Acontece isso muito em frigorífico. O cara está num lugar quentinho, a temperatura normal, ele abre a porta do frigorífico e entra na água do frigorífico e fecha. Aí pegou gripe. Por que pegou gripe? Na verdade, o teu corpo teve uma dificuldade maior de se adaptar à nova temperatura. Entendeu? A temperatura, o choque de temperatura é muito grande, mesmo para você que é um ser humano. Imagine para uma larvinha. Então, claro, a larva vai se adaptar. Então, por exemplo, se você está no calor e você coloca um casaco, daí entra no frigorífico, o que você está fazendo? Você está impedindo aquele choque. Entendeu? Com o tempo, aquele casaco vai começar a esfriar também, teu corpo vai esfriar, mas vai demorar um pouco, você vai criar um colchão de temperatura. Então você, lá pelas tantas, mesmo com o casaco, você já vai estar sentindo frio, mas a tua temperatura se adaptou ao longo de um certo período. É a mesma coisa, é isso. Tem 2 problemas, na verdade são 3 problemas, temperatura, pH e salinidade. Quanto mais próximo, mais rápido é a aclimatação. Quanto mais distante, mais tempo demora. E aí temos aqui algumas questões, né? A chegada, a gente já falou, pela manhã ou pela noite, para evitar o sol. O EDTA. O EDTA é uma substância que você coloca na água. Está colocando ali 2 ppm, 10 ppm, ou miligramas por litro, é a mesma coisa que ppm, 1 grama por 500 litros, né? E ele serve para quelar. Ele vai se ligar a certos metais pesados, principalmente, no nosso caso, o cobre. Então ele vai quelar, ele vai neutralizar o cobre. O cobre é tóxico para os camarões. Então com isso você já reduz a toxicidade da água. Às vezes o cobre está presente na água do viveiro porque está presente no solo. O gelo, para que serve o gelo? A água que vai chegar dos laboratórios, a temperatura da água de transporte provavelmente vai estar mais baixa do que a água da fazenda. Então você pode colocar o gelo na água que você está colocando, entendeu? Justamente para a hora que você estiver colocando a água do viveiro, que está uma temperatura mais alta, você não começar a subir muito rapidamente essa temperatura. Então você quer que ele suba, mas não tão rápido. E o carvão ativado eu já expliquei para vocês, é para redução de compostos tóxicos, tá bom? Então a gente vai fazer a transferência, né, das larvas das caixas de aclimatação
né, na realidade, a caixa de transporte para a caixa de aclimatação. E qual é a densidade que você vai colocar? Você vai reduzir a densidade. Nós estamos falando de 1000 larvas por litro. Aqui nós vamos cair, então, nós estamos falando ali em 500 larvas por litro. E aí, se a temperatura estiver muito alta, entra naquela jogada do ônibus dos atleticanos, entendeu? Então você vai reduzir um pouco a densidade, porque a tendência é que a larva comece a se pegar. E você está colocando elas da caixa de transporte onde tinha um oxigênio dissolvido muito alto, por uma situação que vai começar a perder o oxigênio. Analise então a temperatura, salinidade, pH, que a gente já falou, e o oxigênio dissolvido, comparando a água que está entrando com a água que já está na caixa, entendeu? E ali você vai monitorando. O oxigênio subir rapidamente, ele não é problema, mas ele descer muito rapidamente é problema, por isso que você tem que ter aeração. Muitas estações de aclimatação, o cara tem um cilindro de oxigênio, entendeu? Porque se o oxigênio dissolvido começar a cair muito rapidamente, ele pega na pedrinha de aeração, abre ali e continua mantendo o oxigênio dissolvido um pouco mais alto do que a água que está chegando do viveiro. Às vezes a água do viveiro está com o oxigênio dissolvido muito baixo e o oxigênio dissolvido cai muito rapidamente. Então, ali, a ideia é não ser nada muito rapidamente para dar tempo da larva ir se adaptando às novas condições. E aí, aquela coisa, né? A gente começa a trabalhar. Eu já tinha gravado esse slide, por alguma razão, deu gato. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui é o seguinte. Dependendo da salinidade que você começa e até onde você termina. Então, se a salinidade, por exemplo, como eu vou pegar aqui a canetinha, olha só. A salinidade, nesse caso, começa em 35, entendeu? E a salinidade, digamos, do laboratório, a salinidade da fazenda, tá vendo? LF. A salinidade da fazenda é 20. Então, nesse caso, a aclimatação vai ser feita em muito pouco tempo, em 20 minutos, entendeu? Mas agora imagine que nós vamos passar da salinidade do laboratório, tá, para a salinidade da fazenda, que é 10. Então nós vamos demorar bem mais tempo. Então dentro dessa faixa aqui vai demorar mais tempo. Então aqui nós temos a salinidade entre 10 e 5, tá vendo? Então, saindo do laboratório, vamos supor que ele vai sair a 35, quando chega, quando vai feita a aclimatação, entre 10 e 5. Entre 10 e 5, o tempo é muito maior, entendeu? E é isso que eu quero mostrar para vocês. Então, quanto mais baixa é a salinidade, muitas vezes para baixar ali nós baixamos de 35 para 20, estamos falando em 15 de salinidade. Mesmo assim, você faz em 20 minutos. Aqui nós estamos falando em 5, mas a faixa é bem mais embaixo. Então, significa que nós vamos precisar de muito mais tempo, 3 vezes mais tempo. Isso só para a salinidade. Então, com a salinidade mais alta, mais perto do ponto isosmótico, é mais fácil de fazer e mais rápido de fazer a aclimatação. Com a salinidade numa faixa mais baixa, vai demorar muito mais tempo, entendeu? 5 pontos de salinidade entre 10 e 5 demoram muito mais do que 15 pontos de salinidade entre 35 e 20, entendeu? Porque é mais próximo do ponto isosmótico, entenderam? E aqui, mais uma vez, olha só, mais ou menos a mesma coisa. Então, nós estamos falando de 30, 20, de baixar de 30 de salinidade para 20, nós podemos fazer numa velocidade maior, ou seja, 4 partes por mil. Lembra que não é ppm, é partes por mil, tá? De salinidade por hora, entendeu? Você descansa meia hora e daí parte do 20 e vai para o 15. Nesse caso, se parte do 15 vai por 15, do 20 vai por 15, você vai poder reduzir 2, não 4, 2 partes por mil por hora. Descansa meia hora. Você atinge então a salinidade de 15. Se atinge a salinidade de 15, todo o processo vai ficando mais lento. Então você vai ter que baixar daqui 1 ppm por hora. E aí descansa depois disso 1 hora, não meia hora, 1 hora. Entende como vai ficando cada vez mais difícil e mais lento à medida que você vai se aproximando das salinidades mais baixas. No caso do ppm, você vai ter que dar
meio ponto, então digamos assim, de 7 para 6, entendeu? Seria mais ou menos 1 hora, tá? Então, é meio por hora, na verdade 2 horas, entendeu? Meio por hora, e vai descansando de acordo. Então, o pH, na verdade, é a parte mais difícil. Depois que você ajeitou a temperatura, que é a primeira que ajeita, a primeira que você consegue aclimatar. Depois você passa para a salinidade, você vai sendo mais lento. O pH é o mais lento de todos. Então eu fiz esse desenho para o nosso livro, né? O livro que eu passei para vocês. Então nós temos ali o caminhão, né? De transporte. Aqui tem o cilindro de oxigênio. Esse cilindro, na verdade, devia estar aqui embaixo, né? Devia estar aqui do ladinho. As larvas da caixa de transporte vão ser colocadas nessa caixa aqui de aclimatação, tá vendo? A aclimatação. Aqui nós temos uma bombinha SAP que está pegando a água do viveiro e levando para esse tanque aqui. Por que isso? Isso é uma precaução a mais. Você pode encher uma caixa num nível mais alto e daí você tem maior controle do que você teria com a bomba. Entendeu? E você pode também oxigenar essa água e condicionar essa água aqui à medida que ela chega aqui. Você pode colocar, às vezes você vai colocar, por exemplo, uma substância para subir o pH, bicarbonato, por exemplo, você vai colocar o bicarbonato nessa água aqui, entendeu? Para subir o pH, você pode colocar, por exemplo, o ácido, a água, lembra dessa água de transporte aqui. Se a água está com pH muito baixo, a água do viveiro, você pode adicionar com calma, com bastante tranquilidade, com bastante cuidado, você pode colocar um ácido, por exemplo, o ácido clorídrico. E com isso você vai baixando o pH dessa água. Entendeu? Por quê? Porque existe uma tendência, se existirem a água tiver com muita alcalinidade, que é típica da água dos tanques da água do transporte que vem do laboratório, com alta alcalinidade, a tendência é que o pH suba de novo. Você abaixa ele com a água do viveiro e ele tende a subir de novo. Então você fica ali tentando lutar e colocando mais água e a coisa não vai e o pH não baixa. Então, com isso, você pode colocar ali um pouquinho de ácido para fazer ele baixar assim, meio na força. Vai ter que tomar um pouquinho de cuidado. Então, as larvas estão aqui no tanque 2, na caixa 2, tá vendo? Essa caixa 4 aqui é simplesmente para você ter um maior controle de fluxo e você poder fazer tratamentos dessa água aqui. Entendeu? Tratamentos dessa água aqui. Que você acha necessário, oxigênio, bicarbonato, qualquer coisa assim. Aqui o cara está olhando, tá vendo? As variáveis, a gente tende a falar parâmetros, não é certo falar parâmetros. Ele está vendo os parâmetros, não. Ele está vendo, analisando as variáveis. Parâmetro é um dado, é um determinado dado que você acha correto e é um número que você acha, por exemplo, a variável é oxigênio dissolvido, certo? E o parâmetro é 7. É um parâmetro, a variável deve ficar em torno de 7. Então você estabelece um parâmetro e o parâmetro é 7. Então você compara o dado da tua variável com o parâmetro. Então aquilo não é parâmetro. O que você está medindo é uma variável. O parâmetro é qual o número da variável que te interessa. Entendeu? Então o pH, no caso, nós estamos estabelecendo um parâmetro de 7. Entendeu? O oxigênio dissolvido, qual é o parâmetro? Entendeu? Você vai medir, vai encontrar o oxigênio dissolvido de 3. Esse é o parâmetro? Não, o parâmetro é pelo menos acima de 5. Esse é o parâmetro, entendeu? Essa que é a diferença, beleza? Mas de qualquer forma, à medida que você consegue ajustar aqui o pH, a temperatura, o oxigênio e essas larvas então que estão aqui na caixa 2, a caixa 2 finalmente atinge a mesma qualidade da água do viveiro, é hora de, por sifonagem, ó, o camarada está liberando a larva no seu... Então, veja aqui, o cara construiu aqui do lado do talude, do dique, tá vendo? Ele construiu uma plataforma para ir um pouquinho mais para frente e fazer o trabalho sem pisar, sem ter que entrar no viveiro. Você pode fazer isso de forma provisória ou definitiva, deixar aquilo ali para outros trabalhos. E você pode fazer do jeito que você achar melhor.
E esse aqui é uma das aclimatações que estava acontecendo lá na Borges, né? Na época que a Borges ainda era propriedade do Ricardo Borges, tá? Então você vê aqui a caixa de transporte, ela chegava por barco, né? A logística era complicada, nós chamávamos de logística, né? Logística muito complicada, não entravam caminhões aqui, então o transporte tinha que ser todo por barco, do barco transportado para esses tratores, e a caixa de transporte dos tratores para essas caixas, que são as caixas de aclimatação, e depois liberando eles. Né? Tá aqui a larva saindo do tanque de transporte para o tanque de aclimatação. Tá? Então, calibre bem grosso para não bater a larva, entendeu? E aqui o que o cara está fazendo? Ele tem uma bombinha, ele está colocando a água do viveiro aqui para dentro, né? E aqui está o oxímetro, o cara fica de olho nessas condições. Aqui era o proprietário, Ricardo Borges, grande amigo nosso, que hoje não é mais, não está diretamente envolvido com a fazenda, né? E ele está verificando a qualidade da larva. A larva está boa, a água está parecendo boa, as larvas não estão uma comendo a outra, ele fica de olho nisso aí, né? Esse cara aqui está fazendo o quê? Como a caixa já encheu demais, ele pega uma tela, esse fundo aqui, no fundo desse tanque aqui tem uma tela, tá vendo? Ó, tem uma tela para a larvinha não ser chupada, e ele pega o excesso de água e joga de volta para o tanque, para baixar essa água aqui. Então, está entrando água do viveiro para cá, e por aqui está voltando a água do viveiro. A ideia não é encher a caixa e transbordar, obviamente. Né? E aqui, ó, esse aqui é um viveiro que o cara tá porque ele está com bastante cuidado, olha aqui, provavelmente já é a liberação da larva. Tá? Isso aqui, gente, o que, que é? Esse a gente chama de chiqueirinho. É uma caixinha de tela que você coloca ali dentro do tanque, perto, não do lado do talude, mas mais para frente um pouquinho, você coloca esses vínculos. Você pode colocar alguns desses, entendeu? É interessante até, inclusive, que você coloque alguns desses, para que você não pode acontecer alguma coisa num viveirinho, num chiqueirinho, que não vai acontecer com os outros. Mas você coloca esses chiqueirinhos e você coloca uma quantidade de larvas ali, entendeu? Você solta as outras no viveiro e aquelas elas ficam presas ali para você poder depois voltar ali e ver se elas morreram todas ou elas conseguiram sobreviver, tá bom? Esse aqui então é onde tem a bombinha, tá vendo? A bombinha que vai jogar água para a caixa de transporte. Então, tá. Você vai analisar a quantidade de larvinhas que você colocou ali. Vamos supor que, dependendo do tamanho do chiqueirinho, você não pode colocar muita, né? Então, por isso que tem que ser um chiqueirinho bacana para você colocar, por exemplo, 100 pós-larvas ali, 100. E coloque em determinados pontos do viveiro. Talvez ali onde você colocou aquele chiqueirinho esteja muito quente, não esteja muito legal e elas morram. Mas se você vê qual é a sobrevivência em outros locais. Se a tua taxa de sobrevivência for maior do que 85%, nós sabemos que o povoamento foi um sucesso. Se ela tiver entre 50 e 85, a qualidade das larvas ou não era boa, ou você não fez alguma besteira na aclimatação, tá? Então, você pode ter problema de quebra, ou seja, de prejuízo. Se for abaixo de 50%, você provavelmente vai optar por repovoar, por povoar aquele viveiro novamente e ignora aquele pessoal que você colocou. Finge que ele não foi colocado, entendeu? Não dá para você falar, mas foi de 40%, portanto eu vou colocar só mais 60%. Não. Simplesmente ignora aqueles 40% e considere que todo mundo morreu. Tá? E aqui tem aquela questão da densidade que eu falei para vocês. São 3 formas de pensar a biomassa que você tem no teu viveiro. Tem a biomassa de suporte, a biomassa econômica e a biomassa crítica. Qual é a diferença entre esses 3 exemplos? Isso a gente consegue ver lá no Kubica. Tá? O Kubica explica muito bem isso e, sinceramente, não vou falar para vocês nesse vídeo. Eu estou desafiando vocês a procurarem na internet a explicação desses 3 itens aí, a biomassa crítica, a biomassa econômica e a biomassa de suporte, para vocês entenderem o que são esses 3 termos e por que eles são tão importantes. As pós-larvas são bastante pequenas, né? Dependendo se ela é uma PL5, bem pequenininha, bem imatura, se ela é uma PL10, que é um pouquinho melhor,
Se é uma PL12, ou que já tem aquela capacidade melhor de osmorregulação, ou uma PL20, que provavelmente já é grandinha o suficiente para dar conta do recado. Então, nós estamos colocando aqui o peso. 0,0, então é 1 grama, né? 0,001 significa 1 ou 1 miligrama, ou 0,001 grama, tá bom? Ou 300 miligramas, ou 0,03 gramas. Se você começar a se acostumar a colocar o 0,0,0, fica melhor. Por quê? Porque você não confunde tanto. Quando o bichinho começar a atingir 1 grama, você vai ter uma condição de entender melhor. Mas esse é o peso da larvinha e é o peso da biomassa. Então, como você colocou aquela quantidade de bichos no teu viveiro ou no teu tanque de pré-versário, você sabe quanto você colocou. Você vai fazer um peso médio, vai pegar um monte delas ali, pegar umas 100 bichinhos daquele e colocar na balança de precisão, uma balança analítica ou semi-analítica. Vai colocar ali, sei lá, vamos supor que você coloque um grupo, um grupinho. Pega uma amostragem e coloca lá. Você não precisa nem saber quanto tem, você só vai lá e coloca e anota o peso. Entendeu? Anota o peso, põe os bichinhos de fora e conta quanto tem e você vai ter o peso médio. Faça isso umas 2 ou 3 vezes e você tem um peso médio significativo, ou seja, que é um peso médio que você pode confiar. E aí, esse pré-versário que você estava olhando aí, é um pré-versário muito bem feito, feito lá na fazenda do Leandro. O Leandro tem uma fazenda chamada Quality Camarões. É uma fazenda fantástica, ele mesmo é uma pessoa muito bacana. Eu sempre levava os alunos, quando não estava a pandemia, levava lá e ele dava a aula dele lá, porque ele era bastante inteligente. Mas, com o tempo, ali a ideia dele, inclusive você encontra o trabalho dele em uma das panoramas da apicultura, não me lembro qual, depois eu passo o número para vocês lerem, e eles colocam das vantagens da existência do pré-versário. Veja que é uma estufa, está tudo em plástico, ele fez todos os aquecedores, é como se fosse um pequeno laboratório que ele tinha dentro da fazenda. Ele recebia PL5, que ele conseguia, porque são bichinhos menores, precisam de menos água. Como você transporta por via aérea, você na verdade está pagando pela água, dane-se quantas larvas tem ali dentro. Para a companhia aérea, você está transportando 12 litros de água, ou seja, cerca de 12 quilos. Cada caixinha tem 12 quilos. E é o que você vai pagar para a companhia aérea. Se você coloca ali uma larva ou 200, para ela, tanto faz. Então, vale mais a pena você ter larvas pequenas, que você coloca mais larvas pelos mesmos 12 quilos que você está pagando. Mas, ao colocar ali nesse pré-versário, você tem um período que pode chegar a um mês, onde você está com praticamente um laboratório na tua fazenda. Você ainda tem os teus camarões lá fora, você ainda está pensando em ração e agora você tem um laboratório, você vai ter uma equipe em cima disso, mas tem várias vantagens nessa trabalheira toda. Qual é a vantagem? O controle do volume de camarões que você vai colocar no viveiro. O volume de camarões que chegou, você vai saber, porque você comprou tantos milheiros. O volume de camarão que sobreviveram a esse mês que vai ficar com você nesse pré-versário. Você vai saber exatamente quanto camarão você está colocando lá. Entendeu? A outra questão é a alimentação. Como é um tanto pequeno, você vai poder concentrar e dar alimento de grande qualidade. Você coloca lá no viveiro, direto, o bicho vai ter mais dificuldade para se alimentar e vai ter um período de crescimento um pouco mais lento. Tratamento da água, né? Você pode tratar essa água. Vamos supor que você esteja numa região onde existem doenças. Você pode pegar ali e clorar e tratar essa água. A água vai estar em grande shape, né? A desinfecção da PL, quando elas chegam, você pode desinfetar, coisa que você não vai conseguir se você liberar direto nos viveiros. A quarentena, você pode chegar larvas doentes e você coloca no viveiro, elas morrem. Dias depois, você vai ter um período que essas larvas entram no viveiro e elas desaparecem. Ele vai falar isso depois. E você só vai começar a ver esses camarões depois de um mês. Você vai estar colocando comida sem saber, de fato, se eles estão sobrevivendo ou qual é a taxa de sobrevivência. Vai demorar um pouco até eles atingirem o tamanho grande o suficiente para você começar a poder fazer as biometrias. Nesse período, é um período que você não sabe. Aqui não, você tem a ideia exata da quantidade de bichos que você tem ali. A aclimatação, ou seja, você consegue deixar o tanque
a mesma condição do laboratório. Então, provavelmente vai chegar no laboratório, a aclimatação vai ser rápida, porque o tanque você já deixou na mesma condição da água do transporte, entendeu? E aí, com esse mês que você tem pela frente, você vai fazer uma aclimatação de um mês, uma aclimatação muito lenta. Mas você vai monitorando quais as condições da água do teu viveiro e vai alterando a água do teu pré-versário. A contagem que eu já falei e a taxa de crescimento que, em teoria, pode ser maior. Aqui tem um desenho que eu fiz em SketchUp. Eu vou passar para vocês. Quem tiver interesse, eu acho que ano que vem eu vou dar uma aula de SketchUp. Eu sei fazer esse negócio, eu acho gostoso. E eu já dei essa aula para outras turmas. Mas esse ano está complicado por causa de tudo, né? Pandemia, escambau. A gente pode fazer com que vocês assistam essa aula do SketchUp na próxima disciplina. Só assistir essa para a gente poder equalizar. Tá bom? Então esse é um pré-versário, veja que é uma estufa, veja que são os tanques, esses tanques aí são tanques desmontáveis da Sansui, existem outros formatos, existem outros tipos de tanque. Esse é o tanque que a gente tinha lá na Borges, né? A Borges, o Ricardo fez esse tanque imaginando isso, mas era das antigas, né? Essa fazenda dos anos 90, até mais antiga do que isso. Feito de cimento, ele é muito fundo, não me lembro quanto tinha, mas eu acho que uns 60 mil litros, muito fundo, muito difícil de manejar, rachava, é um inferno. Hoje em dia, com esses tanques desmontáveis da Sansui, a coisa é mais fácil, mais tranquila. Mas de qualquer forma, antes da chegada das pós-larvas, você tem que fertilizar esses tanques. Você tem que ter a microalga já presente e, de preferência, também o zooplâncton já presente, porque a larva vai predar não só a tua ração ou o alimento que você vai colocar, mas também alimento natural para ela. Mas aí você pode fazer assim. Eu estou colocando aqui uma receitinha de bolo. 60 gramas de ureia para esse tamanho de tanque aí. 30 gramas de fosfato triplo, 40 miligramas de cloreto de ferro, 20 miligramas de silicato de sódio, porque você quer estimular as diatomáceas. Nesse caso específico dessa foto, na verdade o que nós temos aqui nessa caixa, uma caixa com uma tampa, tá vendo? Aqui nós temos caranguejo. Então eu deixei um tanque flutuando com caranguejo. E as caranguejas, fêmeas de caranguejo, ovadas, em processo praticamente de se explodir, ou seja, estava na hora da eclosão. Eles iam liberar essas larvas e as larvas cairiam pela tela e já colonizariam os tanques de cultivo. E deu muito certo, funcionou muito bem. A gente conseguiu liberar essas larvinhas, as larvinhas tinham um alimento, foram para frente, foi muito sucesso mesmo, funcionou muito bem. Ali dá para ver que temos um tripé, então nós estamos fazendo imagens e aquela coisa. Mas isso funciona também, claro, feito para camarão. Aí vem aquela questão da sobrevivência, entendeu? É natural que exista uma mortalidade, é esperado que exista uma mortalidade. E essa mortalidade, inclusive, você pode projetar, e ao projetar, você já compensa na hora de comprar, você já compra larvas a mais, porque você sabe que uma parte vai morrer imediatamente, depois nos dias subsequentes. 89 a 90, excelente, né? Então, você tem que incluir até o final do cultivo cerca de 25 a 30% de mortalidade na densidade que você determinou. Entendeu? Então você vai fazer o teu cálculo, você sabe o tamanho do teu viveiro, quantas larvas por litro você vai decidir. Vamos supor 20, 30, 40. O viveiro, ele funciona como uma fábrica, como um processador natural de matéria orgânica. Então, ele naturalmente vai processar essa matéria orgânica até um certo limite. Por isso que hoje em dia existem técnicas mais modernas, como por exemplo forrar com a membrana, geomembrana. Né? Então aí o processo, aqueles processos todos que eu já falei para vocês, e a gente vai falar mais um pouco adiante, de degradação bacteriana da matéria orgânica, principalmente bactérias do solo e micro-organismos e bentos, organismos bentônicos, nada disso vai acontecer no tanque com lona, entendeu? É diferente. Mas de qualquer forma, você vai colocar tanto em um caso quanto no outro, você vai fazer o teu cálculo, vai ver quantos camarões você vai querer no final, você começa calculando na tua densidade final quantos camarões por metro quadrado pesando 14 gramas eu quero.
Ah, eu quero 40 camarões por metro quadrado final. Quantos pós-larvas eu preciso colocar para atingir essa densidade no final? Aí você faz o cálculo e coloca 25 a 30% a mais de PLs, já antecipando a mortalidade. Tá? E aí eu coloquei das densidades planejadas, eu coloquei só um exemplo, a gente já falou um pouquinho disso. Aqui o cara pensou em 15 camarões por metro quadrado, mas a ideia dele é vender camarões maiores, mais gordos, mais valiosos. Ou você pode pensar em 30 camarões por metro quadrado, mas com um tamanho de 8 a 10. O teu mercado vai gostar desse camarãozinho pequeno? Pode ser na Bahia, o pessoal coloca na acarajé, aquilo vende pra caramba. Várias fazendas na Bahia vendem camarão pequeno para ser usado no acarajé. É uma ideia, entendeu? Ou você vai fazer um camarão maior, porque ele é mais valioso. Mas será que ele vale aqui? Nós estamos falando de 15 para 30, entendeu? Você faz o cálculo de 30 camarões vezes 10 gramas e vê a biomassa que você está produzindo. Qual é a biomassa de camarão? Entendeu? Ele pega esses 15 e multiplica por 17. Faz conta da biomassa. Ela é o dobro? Ah, não é o dobro. Ou é o dobro? Se ela é o dobro, né? Se ela é o dobro, alguém vai pagar o dobro do valor? Às vezes paga. Então, se o mercado pagar, vale a pena. Então, essa é uma decisão que tem muito a ver com o mercado. Tá? O perversário, a gente estava falando, que é uma extensão da fazenda. A lotação ali, no caso, de 20 a 30 pós-larvas por litro. Lembra qual é a densidade de transporte? Era de 1000 por litro, mas era só naquele período do transporte. Depois, na caixa de aclimatação, nós estávamos falando em 500 por litro, entendeu? Mas é só no período de aclimatação. Então, lá, pega a aclimatação, joga no tanque de pré-berçário, nós estamos falando de 20 a 30 PL por litro. Nós não estamos falando de metro quadrado, nós estamos falando por litro, porque é um tanque muito mais profundo, com aeração muito forte, e a PL ali é como se ela ainda estivesse no laboratório de agricultura. Então ela não vai para o fundo, não vai comer ração do fundo. Ela vai um pouquinho para o fundo, mas a ideia não é essa ainda, né? Então nós estamos falando de biomassa de artêmia como alimentação. Alimentação, olha aqui, ó, 12 vezes por dia. Por quê 12 vezes? Porque não dá uma vez só. Coloca todo, faz o cálculo dos camarões, vê quanto a porcentagem da biomassa que você vai dar em ração, dá tudo de uma vez. O que vai acontecer? Duas coisas. O camarão vai comer muito pouco daquela ração, porque não tem tempo, essa ração vai para o fundo, vai estragar a água. Claro que você vai fracionar aquilo da melhor forma possível. Quanto mais fracionar, melhor. Daí você fala, tá, mas você tem alimentadores artificiais? Você tem empregado suficiente para dar essa alimentação toda? Nessa frequência, fracionado dessa forma? Então, tudo isso você tem que colocar no papel, tá? Então, nós estamos colocando aqui a 30 gramas de ração por cada 100 mil PLs, ou 100 milheiros. Né? Aqui a gente dá sempre o exemplo do free pack, mas pode ser outros alimentos que a gente usa para PL, entendeu? A biomassa de artêmia, que é aquela artêmia congelada, é o adulto da artêmia que o cara cultiva com microalga e tal. Ele cresce na forma adulta, quando ela está grandona, a artêmia está grandona, adulta, ele dá um choque de salinidade ou choque de temperatura, ou às vezes ele coloca algumas substâncias como ácidos para matar todas elas de canto. Aí você drena e daí você recolhe aquela artêmia toda e congela, forma placas. E aquela placa você quebra um pedacinho e joga na água. À medida que aquele congelado vai se dissolvendo, ele vai soltando a artêmia e os bichinhos vão comendo. É uma coisa bem legal. Tá? E aqui nós estamos falando em 20 gramas 6 vezes ao dia. Tá? As bandejas, nesse caso, a gente não espera que todos os bichinhos vão comer na bandeja. Isso é uma coisa que eles vão fazer quando eles forem juvenis, indo para pré-adultos e adultos. Mas como pós-larva, eles até comem, mas fica... É uma coisa meio vai, não vai. Então você usa lá a bandeja para treinamento, né? Então o bichinho vai se acostumando com a bandeja, mas você vai ter que jogar a lança, não tem jeito. E treinamento. E também volta e meia você tira, vê a quantidade, pode pegar lá pós-larva, olhar, levar para o laboratório, ver se elas estão bem
entendeu? Uma coisa que você faz e você pode ter uma noção de quantas pós-larvas estão naquela bandeja, se você souber a área, e você vai ter uma noção. Toda vez que você puxar, vai vir uma quantidade. Se você perceber que cada vez que você puxa está vindo cada vez menos, a gente já sabe que está havendo algum problema. Então é uma forma de você monitorar também. E monitorar o consumo, para ver se estão comendo. Se você coloca a ração ali na bandeja e ninguém come, passa no segundo e ninguém come, tem algum problema, pode estar doente ou pode estar em muda, né? A gente vai ver isso também. Aqui ele fala em troca de água de 10 a 100% por dia, entendeu? Lembre-se que isso é uma visão mais antiga. Hoje em dia, a tendência é a gente manejar essas bactérias da água, manejar essa qualidade da água e conseguir reduzir a troca e chegar próximo da troca zero. Nunca é zero, você sempre tem que adicionar um pouco de água, nem que seja água doce, para manter a salinidade. Mas é possível atingir uma condição onde você entra com, por exemplo, se a amônia está subindo, antigamente trocava a água porque a amônia subiu. Hoje em dia já se maneja adicionando carboidrato. Sabemos que para cada grama de amônia, você vai colocar ali 6 gramas de carbono, multiplica por 5, por 50, por 50. Você vai estar colocando mais ou menos para cada grama de amônia, mais ou menos 20 gramas de carboidrato, seja ele qual for. Açúcar, ração, qualquer coisa, carboidrato. Tá? Mas isso a gente vai falar mais nas aulas de biofloco, tá? Nas aulas de carcino 2, não no carcino 1. Mas hoje em dia já mudou isso aí. Mas eu deixei o velho justamente para poder ter essa conversa com vocês. Aqui nós estamos falando de probióticos, na famosa troca zero. O que seriam os probióticos? Seriam bactérias selecionadas lá no laboratório, pode ser até no laboratório interno seu, ou em laboratórios ou companhias ou firmas que trabalhem com essas bactérias. Essas bactérias têm a capacidade de digerir a matéria orgânica e transformar em duas coisas, transformar em CO2 e em biomassa de bactéria. Então você coloca ali e ele vai melhorando a qualidade da água. Então toda aquela ração que está em excesso, a bactéria vai conseguir degradar. Não toda, depende, claro, da quantidade que você está colocando, das condições de aerobiose, ou seja, se você está conseguindo injetar oxigênio na quantidade que você precisava. Entendeu? Se você não está conseguindo, aí é um problema. Você tem que ver se o teu sistema está subdimensionado ou os teus aeradores não estão funcionando, alguma coisa está acontecendo. Então você não vai conseguir tocar esse cultivo. Lembra-se que nós estamos falando em pré-versário. Lembra-se que essas larvas chegaram, em vez de ir direto para os viveiros, estão dentro dos pré-versários, que são aqueles tanques que eu falei para você. Então eu falei que elas podem ficar de 10 a 15 dias. Ó. Bom, eu falei em um mês. Vamos chegar lá, lembra que o peso 0,0000 até 0,03, ou seja, 300 miligramas, tá bom? 300 miligramas. De 1 miligrama a 300 miligramas é muita coisa, tá? Mas eles vão ficar ali, vão chegar com esse tamaninho e vão ficar ali cultivando até mais ou menos 1 grama. Aí tem uma coisa que eu quero falar para vocês. 1 grama, não 1 grama. 1 grama é essa que eu estou vendo aqui na frente do camarão. Ali tem 1 grama. Entendeu? Tem várias gramas ali, na verdade. A gente fala 1 grama, 2 gramas, tá bom? Só para a gente ficar... Então tá aqui, ó, transferidos com o peso de 1 grama para os viveiros. Aí tem todas aquelas vantagens que eu falei para vocês. Como tá lá na tua fazenda, como você sabe qual é a salinidade, pH, temperatura e tal, a tua aclimatação é muito mais fácil. E como tudo está ali pertinho, quando você transferir, você fazer uma contagem. Você vai saber exatamente a quantidade de camarão que você está colocando no viveiro. E pode, então, ter certeza de que você vai ter um resultado melhor. Não fica aquela incerteza, será que eles sobreviveram, será que não? E aqui tem uma sobrevivência de 80%. Tá? Então está aqui o desenho. Esse desenho, na verdade, é um desenho copiado lá da Borges. Né? Um desenho antigo, os caras que faziam uma estrutura de cimento e deixavam mais alta para poder drenar, tá vendo? Faz mais alto para poder usar esse dreno por baixo aqui, fazer a coleta das pós-larvas, né? Tá bom? Então, ali eu coloquei alguns dados, lotação de 30 PLs por litro, que é mais ou menos a mesma que a gente falou agora há pouco, 20% de mortalidade, 80% de sobrevivência, entendeu? E você faz o cálculo, um viveiro de 1 hectare, entendeu? Se nós decidirmos a densidade de 20 camarões por metro quadrado, a gente sabe exatamente quanto a gente vai precisar de levar ali para cada viveiro de 1 hectare.
É claro que se você tem viveiros diferentes, você faz o cálculo de acordo. 20% de mortalidade é o que você vai precisar de PL, tá vendo? Então você vai precisar mais PL e você vai adicionar essa quantidade aí, tá bom? Aí existe isso que a gente falou é pré-berçário. Daí temos uma coisa chamada viveiro berçário. O viveiro berçário é um viveirinho menor, geralmente próximo ou até dentro do próprio viveiro grande. Então temos um desenho aqui, ó, que eu trouxe da internet. Então nós temos um viveirinho pequeno, determinadas situações de crescimento, você vai então chegar no momento que vai transferir para um viveiro maior, com mais espaço, praticamente metade, o dobro do espaço, entendeu? E aí vai deixar mais um período de tempo eles crescendo aqui. Depois, quando eles atingirem um determinado tamanho, você abre essa comporta e libera eles aqui. O legal é que enquanto você está liberando essa galera aqui, você libera esse viveirinho pequeno aqui. E também libera esse aqui. Então, o que acontece? Quando você tirar os camarões daqui para cá, esse aqui está liberado. Você pode povoar ele de novo. Quando você transportar essa galerinha para cá, esse aqui libera, você joga esse cara para cá e entendeu? Então você pode começar o cultivo muito antes e você fazer uma rotatividade e vale a pena, apesar de que quando você coloca os viveiros berçário, você reduz o tamanho do viveiro principal, mas você aumenta o fluxo, entendeu? Com isso facilita bastante as coisas. E você pode inclusive conseguir as estufas. As estufas vão proteger esse viveiro menor, pequenininho, você tem ele em estufa. Por que isso é vantagem? Porque você pode começar antes. Você pode, aqui no sul, quando ainda está frio, você chega e povoa o teu viveirinho dentro da estufa. Entendeu? Aí quando as temperaturas começam a aumentar, você joga ela para fora e depois, quando está bem boa, você joga mais lá no viveiro grande. Aqui um desenho de um viveiro de um viveiro onde você tem ó, o viveiro berçário aqui do lado, dentro do viveiro grande, tá vendo? Dentro do viveiro grande, chega a ser até bonito de ver. Tá? Os viveiros berçários são diferentes. Como não é tanque, como não é um tanque de cultivo, nós não falamos mais em PL por litro. Nós agora estamos falando PL por metro quadrado, que agora é viveiro berçário, entendeu? Então nós estamos falando aqui em 50 a 200 pós-larvas no viveiro berçário por metro quadrado, né? São viveiros pequenos, tá vendo? Meio hectare ou quase 1 hectare. Eles vão ficar ali, os velhos. Eu coloquei 40 aqui, mas na verdade vão fechar em 30 dias, que é o período que eles vão ficar ali. Como o viveiro é menor, pequeno, você gasta menos ração, porque você vai espalhar a ração pelo viveirinho. Lembra-se que ainda não tem condição de usar a bandeja, ainda não sabe, é um bebezinho. Então você vai ter que soltar essa ração no viveiro. E ao soltar no viveiro, você está gastando ração. Quando você dá ração, eu já falei isso em aula, quando você dá ração num tanque, na verdade você está tratando o tanque. Se você tiver ali pouco camarão, problema teu. Você está com aquela. Lembra da biomassa crítica? Você tem menos camarão do que o viveiro comporta. Você está perdendo dinheiro. Você está perdendo dinheiro. Eu já estou dando uma dica daquela conversa que eu pedi para vocês pesquisarem. Entendeu? Então, você tem que saber que você está alimentando, distribuindo a ração como se fosse uma densidade máxima que aquele viveiro suporta, ou máxima que eu digo, a chamada biomassa econômica, que ele suporta, entendeu? Se você está com ela abaixo disso, você está perdendo dinheiro, porque boa parte daquela ração não vai ser comida, vai estragar a água, você está ferrado. Por isso que tem tudo essa relação da biomassa de crítica, econômica e de suporte, entendeu? Então nós estamos falando aqui, ó, uma quantidade de ração que você vai usar, né, na primeira semana, depois no resto do cultivo você vai colocar uma quantidade maior de ração. Mas isso depende da biomassa, do tamanho do viveiro, uma série de coisas. Lembra quantas vezes por dia a gente falou para alimentar o tanque de cultivo, o tanque de berçário, ou chamado pré-berçário? Nós falamos até em 12 vezes. Né? Nós estamos falando no viveiro aqui, é muito maior, é muito mais difícil, ele está muito mais espalhado, então estamos falando em 2 vezes a 3 vezes por dia a ração de alta proteína no início, à medida que o bichinho vai crescendo,
a ração tende a gente tende a usar rações de níveis menores de proteína bruta, entendeu? Aqui as bandejas podem ser usadas, mas somente como treinamento. Não dá para contar com isso. Não dá para colocar o alimento na bandeja e ir embora, e muitas larvas vão passar fome. Você tem que fazer a lanço, mas já vai ensinando as bichinhas a comer na bandeja, tá? Eles são transferidos para fora quando atinge 1 grama. É a mesma coisa do pré-versário. Deu 1 grama, vai para o viveiro grande, né? O viveiro de cultivo mesmo. Sobrevivência, mesma coisa. Tá, então a gente falou que você vai cultivar tanto no tanque pré-versário quanto nos viveiros versários, você vai transferir quando tiverem mais ou menos 1 grama, né? Então já sabemos que 80% de sobrevivente, 20% vai ser morto ali. Então você já faz o cálculo de quanto o teu viveiro, quanto você quer de camarão no final. Depois você vai fazendo o cálculo reverso e você compensa comprando um pouco mais de PL para compensar a mortalidade que geralmente acontece e é natural, tá? No dia da transferência é um dia muito especial. Geralmente faz a transferência à noite. Por quê? Temperatura. Você não quer sol em cima deles. Às vezes você vai fazer esse transporte da seguinte forma: você vai abrir o viveiro. Se você tem um viveiro berçário dentro do viveirão, o que você vai fazer é abrir a comporta e transportar de um lado ao outro. Qual que é o problema disso? O problema disso é que você não sabe quanto de fato de larvas sobreviveu e que vai estar entrando no viveiro de engorda. Então você não faz ideia. Então, mais uma vez, você fica no ar sem saber se realmente a quantidade foi boa ou não. E é difícil nesse tamanho de 1 grama você passar uma tarrafa, é complicado. Então, esse é um grande problema. É bom porque é menos traumático. Abre a comporta e a água de um vai para o outro, resolvido. Qual que é o problema? Falta de controle. Você não sabe exatamente quanto está sendo transferido, quantos você vai ter que calcular na quantidade que você colocou no viveiro pré-versário e fingir que aquilo é 80%. Vai pegar aquele número, tira 80% para fazer o cálculo da biomassa, para depois calcular quanto de ração você vai dar naquele viveiro. Mas como você realmente não sabe, o que acontece é que você pode estar com o número errado. Aí você vai estar colocando ração ali e ninguém está comendo. Vai demorar mais de 1 mês para ter tamanho suficiente para você passar a tarrafa. E se você, depois de gastar um monte com ração, que a ração é caro pra caramba, você passa a tarrafa e não tem ninguém? É complicado. Por isso que é bom você ter esse controle. Uma das coisas que dá para fazer é ter um viveirinho ou o tanque de pré-versário, que daí você drena o tanque e faz uma contagem do quanto você está colocando no tanque de engorda, ou você tem um viveirinho, você vai abrir a comporta, mas controladamente, e vai coletar através de tela e também vai fazer o transporte. E esse transporte do tanque ou do viveiro pré-versário para o tanque de engorda faz à noite para não ficar quente. Então, vamos supor que você vai fazer esse transporte, você vai pegar algumas cestas, a gente chama de caixas vazadas com telinha. Então os camarões vão se juntando ali e vão se esmagando, vão ficar no seco. Você não pode colocar mais de que 5 quilos, porque o peso da bicharada em cima dele pode ser demais na hora que você tirar ele no seco, a água vai escorrer e você tem ali mais ou menos 5 quilos de camarão, não mais que isso. Se você fizer isso e colocar muito peso, vai ficar complicado, porque ele vai esmagar, o peso do camarão é muito grande e o camarão que estiver embaixo vai sofrer, entendeu? E você vai pegar aquilo, vai pesar, entendeu? Pega aquele cestinho de 5 quilos, vai colocar ali, entendeu? Anota o peso e já leva. Mas volta e meia você vai ter que pegar um daqueles ali e fazer uma amostragem, contagem. Naquele cesto de 5 quilos, quantas pós-larvas, ou no caso não é mais pós-larva, agora já é um juvenilzinho de 1 grama. Quantos você realmente tem? Com isso você vai saber o peso médio deles. Então você vai pegar e fazer a contagem, vai saber qual é o peso médio, mais ou menos, dentro daquele cesto, e volta e meia você tem que ir repetindo aquilo, não tão frequentemente. Você só tem que ter um número. E depois você pesa 5 quilos e leva para o viveiro. Pega mais 5 quilos e leva para o viveiro. Vai contando e vai somando, e você sabe que o peso médio era aquele, faz o cálculo de quanto de peso você levou,
e acabou. Você sabe a quantidade de PL que você está colocando no viveiro. Você tem um controle de quanto, não é PL mais, né? Juvenil, tem que me lembrar. E você vai saber exatamente quanto você está colocando no viveiro para começar o cultivo. Para começo de cultivo, vamos dizer. Entendeu? Então você já começa com o número, você já vai saber. Viveiro tal tem tantos mil camarões de peso médio tal. Já sabe quanto calcular a biomassa, quantas porcentagem da biomassa você vai dar de ração. Você vai saber a quantidade de ração que você vai usar naquele viveiro, vai distribuir aquela quantidade em algumas vezes por dia e vai fornecer. É assim que a gente começa. Tá? E nesse caso aqui, a transferência, tá vendo? Abre a telinha e deixa vazar, entendeu? Deixa vazar, beleza? Mas isso é só naqueles casos dos viveiros serem um do lado do outro, tá? Existe essa possibilidade, o chamado... Eu vou falar primeiro disso aqui, ó. Primeiro eu vou falar disso aqui, cercados dentro do viveiro, tá? Pensa no viveirão. Você faz um cercadinho, entendeu? Faz um cercadinho com tela, com um pedacinho de pau. Eu vou mostrar a próxima foto, vocês vão ver. Faz um cercadinho com um pedacinho de pau, bota a telinha e ali naquele local você vai soltar as larvas, entendeu? Então, ali vai chegar os bichinhos. Então, não é mais pré-berçário, não é mais viveiro berçário. Você vai colocar os bichinhos ali e deixar que eles cresçam. Depois que eles atingirem 1 grama no próprio viveiro, então aí, lembre-se, a aclimatação não, tem que ser muito bem feita, porque eles vão vir direto do laboratório para esse cercadinho. Eles não vão passar por tanque de pré-berçário, eles não vão passar por viveiros pré-berçários, eles já vão direto no berçário, direto no viveiro de engorda. Só que em vez de soltar aquelas larvinhas pequenininhas, aquele mega viveiro de um hectare, ficar olhando pensando, meu Deus, será que sobreviveu alguma coisa? Em vez de fazer isso, você faz um cercado, reduz o tamanho do viveiro, deixa ela só ali, e ali você vai cultivar. Aí nós estamos colocando aqui uma lotação de 40 PLs por metro quadrado nesse cercado, entendeu? Vai colocar ração a lanço, beleza? E quando chegar mais ou menos com 1 grama, você tira o cercado e libera os bichinhos para o viveiro. Esse é chamado povoamento direto. Eu acho que eu tenho... Então aí é a foto que eu falei para vocês. Tem um cercadinho, né? O pessoal fez essa passarela para poder chegar até lá. Você pode deixar mais perto do talude, mas o problema de fazer isso é que geralmente o talude é muito baixinho ainda. Se você faz aquela cercado muito próximo, a quantidade de água às vezes pode ser muito pequena em alguns pontos e a larva ficar debaixo do sol ou às vezes com muita luminosidade e não sobreviver. É interessante puxar esse cercadinho do jeito que eles fizeram aqui para uma região um pouquinho mais funda do viveiro, mas para chegar lá você vai ter que ter então uma estruturinha, né, de madeira para chegar lá. Quando chega no momento correto, você vai levantar tudo isso aí e liberar as larvinhas para que elas, cada um assuma sua posição, seu lugar no mundo, beleza? Então é isso, gente, para essa aula aqui. A gente vai falar um pouquinho mais sobre as outras daqui a pouquinho.